Olá, tudo bem? O Ordem do Dia de hoje vai tirar dúvidas e explicar como funciona o mercado de seguros. Seguradoras tentam evitar prejuízos combatendo fraudes. Esqueça aquela imagem dos desmanches. Hoje existem empresas que revendem peças de carro com comprovação de origem. Então a ideia é trazer peças com baixo custo, promover a inclusão securitária para mais 20 milhões de veículos em potencial. A entrevista da semana é com a advogada Débora Schalk. Existe uma questão de cultura, né, que se imagina que o seguro é um produto só para a camada social que tem uma melhor renda. Tudo isso você vê a partir de agora no Ordem do Dia, um programa da parceria TV Cultura e OAB de São Paulo. O mercado de seguros no Brasil cresce e se diversifica. A proteção aos carros ainda concentra a maioria dos contratos. O seguro de vida e o residencial vêm na sequência. E hoje há seguros para partes do corpo e também para quem tem medo de perder o emprego. Grandes e formosos, os caquis e atemóias que o seu mamoro planta dão água na boca. Na época da safra, o trabalho não para. As frutas são separadas conforme o tamanho e a qualidade. Depois são embaladas para abastecer os mercados em várias cidades. Daqui do sítio, em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, saem 6.000 caixas de frutas a cada temporada. Caqui a gente já tem pomar de quase 30, 40 anos, praticamente da família. Meus pais já eram produtores de frutas, né? E a temoia eu estou já estou com 6 anos de trabalho. Mas nem todos os frutos são tão belos assim. Olhando de perto, dá para ver manchinhas no caqui. Pragas costumam atacar as plantações. Mas na última safra, o problema veio do céu. O temporal de granizo afetou 70% da lavoura do seu mamoro. Ela dá uma batida bem forte, né? Sim. Esse batidinho é resultado do granizo. É fruto para ser descartado. Para a gente ter uma ideia do tamanho do prejuízo, essa caixa aqui tem 9 quilos de caqui e ela é vendida agora, no fim da safra, a R$ 35,00. Ou seja, 2 caixas com 18 quilos rendem ao seu mamoro R$ 70,00. É a mesma quantidade de caqui que tem nessa caixa de madeira, 18 quilos. Mas aqui os frutos foram danificados pelo granizo, é o chamado fruto de segunda mão. Essa caixa com 18 quilos rende apenas R$ 20,00. E tem ainda o produto que não consegue nem ser vendido, é o descarte. É para cobrir todo esse prejuízo que existe o seguro rural. A gente recolhe seguro já antes, logo após uniformizar o fruto, né? Seria essencial. Seguro é essencial. Em 1966, um decreto-lei criou a Superintendência de Seguros Privados, órgão responsável pelo controle e fiscalização do setor no país. Todos os termos e condições de uma apólice passam pela SUSEP. Hoje o seguro cobre 3 grandes áreas: saúde, previdência e patrimônio, que incluem 92 ramos de atividade. O seguro é uma garantia, vamos chamar de financeira, porque se você tiver qualquer tipo de prejuízo, ou seja, você teve um sinistro, um evento coberto, você vai ser indenizado desse prejuízo. Então você vai receber monetariamente um ressarcimento por aquele prejuízo. A amplitude de seguros é enorme, porque você pode segurar qualquer coisa desde que você tenha um objeto lícito e uma vontade de segurar do outro lado. No caso de veículos, as colisões são o principal motivo que leva os brasileiros a acionarem o seguro. Em 2015, o setor faturou quase 365 bilhões de reais, segundo a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 12% a mais do que no ano anterior. Só a área de saúde suplementar arrecadou 128 bilhões, contra 111 do seguro de vida, acidentes pessoais e previdência. 207 bilhões foram pagos em sinistros, indenizações e outros benefícios pelas 1.385 seguradoras do país. Obviamente que você tem que fazer a regulação de sinistro. Então, se um evento ocorre, aí você vai ter uma equipe especializada que vai averiguar se está dentro do risco coberto, se todas as condições foram cumpridas, se não houve nenhum agravamento de risco por parte do segurado ou algum ato que possa ter interferido na ocorrência daquele evento. Ao longo dos anos, o setor se expandiu tanto que existe seguro para quase tudo. O mundo das celebridades é um exemplo. A atriz e dançarina Cláudia Raia chegou a fazer uma apólice de R$ 1 milhão para suas pernas.
caso da dançarina Carla Pérez, em 1997, a proteção de 12 milhões foi para o bumbum. Quando o pagamento do seguro é negado, o caso costuma parar nos tribunais. Principal causa de disputas jurídicas no setor, o problema acontece, segundo a advogada, pelo desacerto entre o que o cliente pensa que contratou e o que efetivamente comprou. De parte dos segurados, eu acho que ler atentamente as apólices de seguro, fazer as perguntas sobre o que ele está querendo comprar, para ver se o que está lá no clausulado realmente atende à necessidade dele, e de parte das seguradoras trabalhar o máximo possível para ter um clausulado simples e de fácil entendimento. As seguradoras costumam ter muita dor de cabeça com as fraudes. Há um minucioso trabalho de investigação, mas nem sempre é possível comprovar as irregularidades. É comum a pessoa se livrar de um carro, por exemplo, para receber a apólice. São casos fora da ordem. Em abril de 2016, um estudante de direito de 22 anos foi preso acusado de simular o furto do próprio carro. Primeiro, ele colocou fogo no veículo, depois registrou um boletim de ocorrência. O objetivo era receber o dinheiro do seguro, mas o golpe não deu certo. Existem clientes das seguradoras que enterram o próprio carro para conseguir o dinheiro do seguro ou um novo veículo. Tem também aqueles que aumentam os danos de uma batida para forçar a perda total. E em São Paulo, a Polícia Civil já descobriu desmanches especializados em desmontar carros para fraudar as seguradoras. É uma criatividade enorme que pode custar bem caro. Da queixa de um furto que não aconteceu é basicamente simples no Brasil de hoje. Basta que você compareça à delegacia e diga: deixei meu carro na rua e ele foi furtado. Porque raramente a investigação vai chegar até a minha pessoa, então me sinto seguro para dizer: meu carro foi furtado. Aí dá entrada na seguradora com um aviso de sinistro, como isso é conhecido, essa comunicação para a seguradora chama aviso de sinistro. A seguradora investiga, não encontra nada, tem só um boletim de ocorrência dando conta que o veículo estava estacionado na rua tal, número tal, e foi furtado. E ela vai pagar a indenização. Fraude é a obtenção de uma vantagem ilícita, financeira ou material, que provoca prejuízo por meio de uma mentira. E é um crime, de acordo com o Código Penal brasileiro. A pena prevista é a reclusão de 1 a 5 anos e ainda tem multa. 70% das fraudes de seguros acontecem no setor de automóveis. Segundo o site fraudes.org, de 40% a 45% das fraudes são cometidas pelo segurado ou beneficiário. De acordo com a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, as fraudes comprovadas somaram 448 milhões de reais em 2014, sem considerar previdência, saúde e capitalização. Em 2013, chegaram a 350 milhões de reais. Muitas vezes, a fraude prepondera porque o indivíduo considera que a fraude é um crime que não vai afetar ninguém. É um crime que não tem uma vítima. Porque a vítima é a seguradora, uma poderosa sociedade anônima, que tudo pode. Errado. A vítima é a sociedade brasileira. Primeiro, porque a fraude, quando dá certo, incentiva outras fraudes. Quando ela não é descoberta, ela incentiva outras fraudes. E isso vai minando moralmente a sociedade brasileira. É por isso que a fraude é um crime sério, é um crime grave, mesmo contra uma seguradora que é uma pessoa jurídica de direito privado. Você pode denunciar fraudes no site www.cnseg.org.br. Olá, meu nome é Fernanda e eu gostaria de saber como é definido o valor do seguro. São regras estatísticas, né, que as seguradoras são cálculos atuariais que são realizados e tem, por exemplo, um seguro de automóvel, você vai ter que olhar, num primeiro momento, a carteira, quantos automóveis são segurados dentro daquela carteira de segurados. Se tiver 1000 automóveis, o preço do prêmio vai ser 1. Se tiver 10.000 automóveis, muito provavelmente o preço do prêmio vai ser outro, vai ser mais barato, porque eu tenho uma gama maior de segurados. A idade do segurado faz diferença,
o estado civil do segurado faz diferença, o sexo do segurado, se é homem, se é mulher. A gente sabe que, estatisticamente, as mulheres, o sinistro envolvendo mulher é muito menor do que com homem, no caso de automóvel, de veículo. Então, todos esses critérios são utilizados na hora de fazer o cálculo. Ele é estatístico, para chegar no valor do prêmio em si, do seguro. Os chamados desmanches de automóveis sempre foram associados ao esquema de furtos e roubos de veículos. Mas essa engrenagem está mudando com o surgimento de empresas de revenda de peças de origem comprovada. Motor, freios, vidros. Nesta empresa, os carros entram inteiros, ou quase, e viram um amontoado de peças. Tudo organizado por tipo, o que dá para reutilizar em outros carros, o que precisa de pequenos reparos e o que não tem mais condições de uso. Desde que a empresa surgiu, 3.200 veículos foram desmontados aqui. A ideia inicial era dar um destino correto e sustentável para carros envolvidos em acidentes e outros sinistros. Mas aí surgiu uma oportunidade: vender peças de reposição com procedência comprovada. E o negócio poderá ganhar um novo impulso se o seguro popular for aprovado. Em dezembro do ano passado, a Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, colocou um tema em consulta pública. A regulamentação da SUSEP, ela exige muito cuidado, porque é necessário você ter a procedência lícita de uma peça de reuso, uma vez que existem normas específicas e especificidades para que a desmontagem seja feita de forma correta, garantindo a qualidade da peça e a procedência dessa peça para o consumidor final. Pela proposta, o novo tipo de seguro cobriria veículos com 5 anos ou mais de fabricação. Para caminhões, essa restrição não existe. A cobertura envolveria incêndio, queda de raio ou explosão, roubo, furto e colisão. Hoje, no Brasil, apenas 30% dos veículos têm seguro. A barreira de entrada para o seguro ainda é o custo. Então, a ideia é trazer peças com baixo custo, promover a inclusão securitária para mais 20 milhões de veículos em potencial. A proposta do seguro popular ganhou força com a entrada em vigor da lei que regula os desmanches no país. Por isso, a expectativa é que o novo seguro ajude a combater o mercado ilegal de peças usadas. Peça vendida através de uma empresa desmontadora, homologada pelos Detrans e pelo Denatran, o cliente tem total segurança em comprar essa peça, porque primeiro ela tem garantia de procedência, então o consumidor já sabe que essa peça não está suja de sangue, ou é proveniente de um furto ou de uma agressão para alguma pessoa da sociedade. E como tudo é reaproveitado, o que sobrou do carro vai para a prensa e depois para a indústria siderúrgica. O DPVAT, seguro de danos pessoais, mais conhecido como seguro obrigatório, dá cobertura a todas as vítimas de trânsito, inclusive pedestres. Fique por dentro. O seguro de responsabilidade civil produtos tem o objetivo de proteger toda a cadeia produtiva de danos causados a terceiros. É uma forma de seguro bastante complexa e precisa sempre da ajuda de um especialista. O produto pode sair bem da fábrica, mas pode também se deteriorar por questões de armazenamento. Nesse sentido, é preciso investigar de quem foi a culpa. Por esse motivo, cada etapa do processo, desde o recebimento da matéria-prima, a industrialização, transporte, armazenamento e distribuição ao consumidor final, precisa de cobertura para eventuais ressarcimentos ou recall. Como exemplo, um carro que pode dar problemas no freio, mas se ficar provado que o erro foi do fabricante do parafuso, é sobre ele que incidirá a conta. A entrevistada da semana é uma especialista no mercado de seguros, a advogada Débora Schalk. Nesta entrevista especial, a gente conversa com a advogada Débora Schalk. Ela é formada em Direito pela USP, a Universidade de São Paulo, é presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB São Paulo, membro da Associação Internacional de Direitos de Seguro e autora do livro Seguros e Resseguros. Doutora, na opinião da senhora, por que o mercado de seguros ainda deixa de lado o consumidor de baixa renda? Na verdade, existe uma questão de cultura, né, que se imagina que o seguro é um produto só para
camada social que tenha uma melhor renda, que esteja numa determinada faixa de renda. Mas isso vem mudando, inclusive a gente tem o microseguro, que é um seguro pensado, né, para a população de baixa renda. A primeira apólice do microseguro foi vendida para um cidadão que morava na favela da Rocinha. O que acontece quando a gente sabe que precisa de um seguro para a nossa vida, um seguro de saúde, para o nosso carro, mas não tem a mínima ideia de como funciona esse seguro? Nesse caso, eu acho que é uma outra questão que costuma causar muito conflito, né? Na verdade, o cidadão comum, e não só o cidadão comum, até as empresas, não conhecem bem o produto, né? E também não conhecem bem o risco que elas querem proteger. As apólices em seus clausulados contribuem um pouco para isso, né? Já existe um movimento das seguradoras também de maior transparência, de deixar os clausulados um pouco mais didáticos. Então, existe um movimento para tornar o seguro um produto mais acessível do ponto de vista do cidadão comum poder entender o que ele está comprando. Como é que a senhora avalia a legislação brasileira em relação aos seguros? O que a gente percebe no Brasil ainda existe uma regulamentação muito rígida para você alterar as apólices. Então, as seguradoras, às vezes, elas querem lançar um novo produto, elas querem alterar o seu clausulado, mas elas precisam passar pela SUSEP. E a SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, que regulamenta todo o setor. Então, às vezes, há uma burocracia, há uma dificuldade para se lançar novos produtos. Isso é fato, né? Muitos produtos existem na Europa e nos Estados Unidos e nós não temos aqui ainda. E porque o seguro precisa acompanhar todo esse movimento social, todas essas mudanças climáticas, por exemplo, né? Essas mudanças preocupam muito as seguradoras. Fraudes, doutora, existem e prejudicam tanto o consumidor, que paga com muito sacrifício esse seguro, quanto as empresas seguradoras. Como é que a gente resolve isso? A fraude é um problema muito grande para o setor. Realmente, ela causa prejuízos milionários. E quando a gente fala em prejuízo, não só para as seguradoras, para o próprio segurado. E o que também a gente tem que pensar é que muitas vezes o segurado, ele não tem a noção exata do que é a fraude. Né? Às vezes ele fala, houve uma colisão de veículo, né? Um bate no outro, não, você tem seguro? Então assume e que eu pago a franquia para você. Isso daí é fraude, porque você está usando o seguro de forma indevida, você não está agindo com boa fé, você está relatando para a seguradora um fato que não é verdadeiro, né? Então a fraude realmente é um problema a ser enfrentado. E eu acho que conscientizando o cidadão do que é a fraude, do quanto ela prejudica a coletividade, eu acho que é um caminho, né? O esclarecimento. Meu nome é Adriana e eu gostaria de saber se o segurado embriagado tem direito ao seguro. A minha ótica não tem direito ao seguro, justamente por conta dela ter agravado o risco. Ficar comprovado que o acidente se deu em decorrência da embriaguez, com certeza ele não vai receber a indenização. E além da questão do agravamento do risco, a gente tem que o Código de Trânsito prevê como crime a embriaguez. Então, é um ato doloso que também faz com que a pessoa perca o direito à indenização do seguro. O Ordem do Dia está de volta com o tema Mercado de Seguros. Vamos ouvir a opinião do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa. Na maioria dos países mais desenvolvidos, a sociedade vê a aquisição de seguros como uma necessidade, por se tratar de proteção indispensável à pessoa e ao patrimônio. Essa consciência de que é preciso proteger-se dos riscos do infortúnio ainda é pequena no Brasil. Boa parte das famílias por aqui, entretanto, já busca garantir alternativas em caso de morte ou perda da capacidade de trabalho, em especial daquele que provê o sustento com o seguro de vida. Nos Estados Unidos, 7,5% do PIB está investido em seguros. Na Inglaterra e no Japão, o índice passa de 11%. Enquanto isso, no Brasil, colocamos apenas 4% do nosso PIB em seguros. Há, com certeza, necessidade de mudança da cultura sobre o mercado de seguros, assim como espaço para crescimento dessa garantia que pode assegurar qualidade de vida, tanto individual quanto coletiva. O poder público também tem papel significativo nesse contexto, na medida em que falha em sua atuação quando, por exemplo, não oferece segurança pública eficiente, produz um efeito perverso para o cidadão,
que acaba tendo que arcar com um preço mais caro para seguros corriqueiros, que são os contra roubo e contra furto. O papel do advogado nesse mercado, informação e desenvolvimento, tem sido de assistir aos dois lados. Esclarece dúvidas sobre a compreensão e importância dessa proteção para o contratante. Na OAB de São Paulo, mantemos uma comissão que cuida de acompanhar esse mercado e as atividades introduzidas para segurados. Oi, meu nome é Thaís. Eu gostaria de saber se eu posso perder o direito à indenização, mesmo que eu tenha pago certinho o seguro. Algumas situações a gente vê no dia a dia que o segurado achava que tinha cobertura para algum tipo de risco, de sinistro, e na realidade ele nunca teve essa cobertura e ele precisa conhecer os termos da apólice para ele saber exatamente o que está coberto e o que não está coberto. Existem outras situações de efetivamente perda de direito da indenização que estão geralmente relacionadas com o comportamento do segurado. Situação de fraude. Um exemplo de fraude cometida pelo segurado. Aquela pessoa que se automutila para receber um seguro invalidez, por exemplo. Mesmo ele tendo pago o prêmio do seguro, ele não vai receber a indenização. O Espaço 10 de hoje traz o Centro Cultural Porto Seguro, que tem um calendário recheado de palestras e exposições. Uma delas chamou bastante atenção este ano, a dos grandes mestres Leonardo, Michelangelo e Rafael. Na exposição Grandes Mestres, o visitante chega, já curva o pescoço. Este grandão aqui é o Davi de Michelangelo, uma réplica perfeita com 5 metros de altura. Davi dá as boas-vindas, mas tem muito mais. Ainda a obra de Michelangelo, encontramos a Pietà e a riqueza de detalhes na escultura de Jesus adulto nos braços de Maria impressiona. Nem estamos no Vaticano, mas parece. Até as explicações sobre as técnicas que Michelangelo usou para fazer o teto da Capela Sistina estão aqui. Você pode chegar bem pertinho, ver os detalhes, sentir um pouco mais, né, do artista ali na obra. Que às vezes as réplicas em livros não captam tantos detalhes, né? Tantas nuances do desenho, muito interessante. Nesta sala, há modelos construídos a partir de desenhos de Leonardo da Vinci. E aqui, 8 espelhos estrategicamente posicionados ilustram os princípios da ótica que o artista estudou. Fantástico, né? Uma oportunidade grande da gente poder ter acesso, né, a essas produções maravilhosas de grandes gênios, né, de grandes artistas. E ainda é de graça. A exposição foi uma das atrações do Espaço Cultural Porto Seguro, que fica no bairro Campos Elíseos, em São Paulo. Além de exposições, há oficinas e vivências. Esta aqui é sobre o desenho com sanguínea, que produz tons avermelhados muito comuns no Renascimento. A gente pensou em atividades, desde as mais simples, daquele público, que nem a molecadinha que a gente estava vendo aqui agora há pouco, né, interagindo com as obras, a partir de bonecos, a partir de brincadeiras e jogos, até as vivências, que são essas atividades de 1 hora, tanto no ateliê renascentista, né, que a gente tem desenho com ponta de prata, por exemplo, né, porque o lápis não existia na época dos renascentistas, né, ele foi inventado no século XVIII. É hora da nossa despedida, mas não se esqueça, temos um novo encontro na semana que vem. Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau e uma boa semana.